Hoje, com muito orgulho e muita satisfação, nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Essa data foi criada pela Organização das Nações Unidas em 1972 para marcar a abertura, no dia 5 de junho, da Conferência de Estocolmo, que foi a primeira reunião com representantes do mundo inteiro para discutir a relação entre o homem e a natureza. A partir dessa data, a preservação ambiental passou a ser discutida pelos países e começou a se tornar uma preocupação para as pessoas. Nesse dia, também foi criado o Programa Ambiental das Nações Unidas, com o propósito de promover esta conscientização. Não, deu sim. Para esse ano, Aqui, né? o tema levantado pela ONU é o desperdício de alimentos. Segundo a ONU, todos os anos, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos vão para o lixo. Isto daria para alimentar toda a população do mundo que ainda passa fome, que, segundo as estimativas da ONU, chegam a cerca de 870 milhões de pessoas. Portanto, considero o tema do desperdício de alimentos escolhidos pela ONU para celebrarmos o Dia Mundial do Meio Ambiente muito apropriado e muito oportuno. Esta é uma discussão complexa que envolve toda a cadeia produtiva de transporte, de comercialização e consumo, além das políticas de governo e modos de produção. Mas é uma discussão que tem que ser feita. Os dados atuais nos mostram que precisamos aperfeiçoar a produção de alimentos no nosso país. Melhorar o modelo de agricultura que estamos praticando, além de aumentarmos a eficiência, a produtividade em nossas lavouras. Temos que manter o componente ambiental com a proteção das florestas, dos solos, das águas e aumentarmos o foco na segurança alimentar, do combate à fome, na redução da pobreza e da miséria humana em todo o mundo. Essa questão social é o principal fator para a sustentabilidade da vida no planeta Terra. O último relatório mundial sobre fome realizado pela ONU revela que aproximadamente 25 mil pessoas morrem por dia vítimas de desnutrição. No entanto, a produção de alimentos mundial daria para alcançar a população global. O problema está na má distribuição dos alimentos e na quantidade elevada de comida desperdiçada. O Brasil é um dos grandes produtores de alimentos do mundo, mas é também um dos países que mais se desperdiça alimentos no mundo. Segundo a pesquisa realizada pelo Instituto Ethos, se perde todos os anos na colheita cerca de 11 milhões de toneladas de comida. Muitos são os fatores que contribuem aos desperdícios de alimentos. As principais razões encontram-se na falta de conhecimento técnico, no uso de máquinas inadequadas, de pessoal com falta de treinamento e habilitado, no uso de práticas inadequadas de produção e, principalmente, no desconhecimento de técnicas adequadas de manuseio pós-colheita. O armazenamento e o transporte são fatores que ajudam a aumentar ainda mais o número de alimentos desperdiçados. Ou seja, existem deficiências técnicas, estruturais, de qualificação do agricultor e da mão de obra no campo e em toda a cadeia produtiva, de estocagem e comercialização dos alimentos. Falta orientação para os produtores que colhem e armazenam a safra, bem como para os transportadores, comerciantes e consumidores brasileiros. As feiras livres e os centros de abastecimento, por exemplo, são responsáveis por 30% de todo o desperdício de comida no nosso país, segundo a pesquisa do Centro de Agroindústria de Alimentos da Embrapa. No final de cada feira ou de um dia de trabalho, é visível a grande perda de alimentos que ocorre nesses locais. Geralmente, pessoas se aglomeram para recolher os restos que são abandonados nas ruas ou jogados em tonéis de lixo.
Muitos comerciantes também fazem doações para organizações que se responsabilizam pela higiene e distribuição para pessoas carentes. Portanto, é muito oportuno o tema da Semana do Meio Ambiente desse ano. E esperamos que ele sirva para alertar os produtores, comerciantes, também para o governo, mas também para toda a população brasileira que pode contribuir para que nós possamos diminuir esse desperdício de alimentos que ocorre no nosso país. Com prazer, concedo uma parte ao nobre senador Eduardo Suplicy. Cumprimento o senador Assir Corscax pelo tema que hoje traz em homenagem ao Dia do Meio Ambiente e, sobretudo, esta preocupação também com a sustentabilidade e, portanto, com o combate à fome, o combate à pobreza extrema, absoluta e chamando a atenção para o desperdício de alimentos que são produzidos e muitas vezes, seja na forma de distribuí-los, nas próprias feiras, nos restaurantes, nos mais diversos estabelecimentos, inclusive comerciais, nem sempre eles são suficientemente aproveitados, são desperdiçados. Acho que, na medida em que houver maior consciência, graças inclusive ao pronunciamento de Vossa Excelência, nós estaremos mais atentos a como evitar esse desperdício e assim proporcionar a toda a população que efetivamente ainda não se alimenta adequadamente de poder conseguir isso. Obviamente é tão importante para que tenhamos essa consciência. Quando nós falamos em sustentabilidade e preocupação com o meio ambiente, vou citar aqui, ainda há poucos dias, eu estive em Piedade, um município ali perto de Sorocaba, de Ibiúna, em São Paulo, e caracterizado pela produção de agricultores familiares, pequenos e médios agricultores que ali a 130 quilômetros de São Paulo produzem extraordinária colheita de hortifrutigranjeiros, produtos agropastoris e que constituem uma das principais fontes de suprimento do CEAGESP em São Paulo, que recebe de toda a grande São Paulo, grande produção e ali é consumida por todos. Mas eis que, recentemente, uma empresa estava prestes a iniciar uma pedreira e que iria possivelmente prejudicar a bacia de rios que servem Piedade. E aí surgiu um movimento muito grande de centenas de agricultores familiares que conseguiram o apoio da comunidade. É uma cidade de 55 mil habitantes e a própria prefeita se sentiu no dever, a prefeita Maria Vicentina, com quem conversei esses dias, de propor que seja feito uma nova regulamentação da área do município e definindo como área de preservação de mananciais, onde somente a plantação agropastoril, de hortifrutigranjeiros e nada que prejudique aquela produção e o potencial, porque centenas de famílias e produtores agrícolas possivelmente seriam prejudicados. Mas com essa regulamentação que foi aprovada ontem à noite, por 13-0 na Câmara Municipal, agora vai se preservar. Quer dizer, o pronunciamento de Vossa Excelência que me instou a relatar este episódio, porque tem a ver com o Dia Mundial do Meio Ambiente, com a preocupação de desenvolvimento sustentável. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Suplicy. São ações como essas, cada um fazendo a sua parte, a prefeitura, o governo, as prefeituras, né, os governos dos estados e o governo federal, é que nós vamos conseguir melhorar o meio em que vivemos. Cada um realmente tem que fazer a sua parte.
trazendo outro tema para essa tarde, mas também seguindo na sequência de relação à safra brasileira e os cuidados para não termos desperdício de alimentos, senador Suplicy. Nós tivemos ontem, após uma super safra de grãos colhida neste ano, escancarar as deficiências logísticas do país, o governo federal resolveu dar atenção especial para um dos maiores gargalos da infraestrutura no campo. O Plano Agrícola e Pecuário 2013-14, lançado nesta terça-feira pela presidenta Dilma, fará a maior injeção de recursos da história, com previsão de investimentos da ordem de 136 bilhões de reais no setor. E a armazenagem. Só para a armazenagem, nos próximos 5 anos, serão destinados 25 bilhões de reais. Ao apostar na armazenagem do grão, o governo atira em duas frentes. Evita que a safra tenha que ir toda e imediatamente para a estrada e permite ao produtor vender com preços melhores. No pacote está previsto que a Companhia Nacional de Abastecimento aplicará 500 milhões de reais para modernizar e ampliar a sua capacidade com 10 novos grandes armazéns no nosso país. Além disso, o armazenamento em propriedade por parte das cooperativas e empresas privadas é estratégico. Também será estimulado. Uma das propostas em estudo é a construção de armazéns privados que possam ser alugados pelo Executivo. Uma das questões mais importantes desse Plano Safra, desse Plano Agrícola 2013-14, é o anúncio feito pela presidenta Dilma da criação da Agência Nacional de Assistência Técnica. Desde o início do nosso mandato, e principalmente durante o período em que estivemos à frente da Comissão da Agricultura, temos afirmado que a assistência técnica e extensão rural devem se aproximar das necessidades do produtor rural e não ser apenas um instrumento garantidor do crédito e da comercialização de insumos para a agricultura. Os programas de assistência técnica e extensão rural implementados pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pela Emater nos estados têm evoluído nesse sentido, mas estão muito aquém das reais. Com o anúncio da presidenta Dilma da criação da Agência Nacional de Assistência Técnica, creio que teremos o ordenamento do sistema para atender o produtor rural e contribuir para o desenvolvimento sustentável de nossa agricultura, bem como para acabar com a pobreza rural. Nós teremos também, a agricultura familiar brasileira vai receber mais recursos para a produção de alimentos na próxima safra. Nesta quinta-feira, dia 6, a presidenta Dilma e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Pepe Vargas, anunciam o Plano Safra da Agricultura Familiar 2013-2014. O lançamento será no Palácio Planalto, em Brasília, e vai trazer novidades para as políticas públicas, tão presentes no campo como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Garantia Safra, as compras institucionais e o Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural à Terra. Esse conjunto de... Para concluir, senhor presidente, esse conjunto de medidas para o setor passa a valer a partir de julho desse ano. As ações foram elaboradas com o objetivo de aumentar a renda, inovar e estimular a produção de alimentos. Hoje, o nosso país vive um momento muito importante. Precisamos aumentar a produção de alimentos porque o Brasil está crescendo. E é a agricultura familiar que cumpre esse papel de desenvolver o meio rural e, principalmente, produzir alimentos. Nesse Plano Safra, queremos aumentar a capacidade de investimento do setor, levar mais tecnologia ao campo e aperfeiçoar os nossos sistemas de proteção de renda. O lançamento para a safra 2013-14 marca os 10 anos das ações governamentais voltadas para este setor. Nessa década, a renda da agricultura familiar cresceu 52%, o que permitiu que mais de 3,7 milhões de pessoas ascendessem para a classe média. É um investimento importante que faz o governo, senador que preside essa sessão, Paulo Bauer, com relação à agricultura familiar. É nesse caminho que nós vamos fazer com que o nosso país cresça e desenvolva, principalmente
o meu estado de Rondônia, que tem a sua economia na agricultura como um todo, mas principalmente na agricultura familiar, no pequeno agricultor. Então, investimentos do governo federal, juntamente com investimentos do governo do estado de Rondônia, através de ações do nosso governador Confúcio Moura, nós vamos ver o nosso estado de Rondônia crescer e desenvolver cada vez mais e, assim, trazendo uma qualidade de vida melhor à nossa população do meu estado. Eram essas colocações. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento.